Oi, tudo bem? Gostaria de ler uma passagem bíblica que está escrito no livro de Filemon, certo? O livro de Filemon é um livro que, na verdade, não é um livro, é uma carta, mas nós temos o costume de chamar de livro, né? Só que é uma carta, e dentro dessa carta existe uma história, uma breve história que fala sobre um escravo, certo? Chamado Onésimo, e o nome do seu senhor era Filemon. E Filemon, ele era discípulo do apóstolo Paulo. Bom, diz assim em rápidas palavras, capítulo 1, versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim, certo? Então, esta pequena carta, que é a menor de todas que o apóstolo Paulo escreveu, e que em termos de volume só se compara ao livro de Obadias no Antigo Testamento, ela foi escrita numa ocasião em que existia um conflito muito grande entre Filemon e Onésimo. Aliás, o nome Onésimo significa inútil, certo? Onésimo, ele era escravo de Filemon e Filemon já havia se convertido, certo? Então Paulo, ele escreveu esta carta para conciliar os dois irmãos, o, o senhor de escravo e o próprio escravo. E Onésimo, ele havia fugido para onde Paulo estava preso, certo? E justamente Paulo havia enviado de volta Onésimo, correto? Com uma carta pedindo que ele, Filemon, perdoasse Onésimo. Bom, nós sabemos que existiram no mundo muitas escravidão, inclusive essa que eu estou falando aqui, ela é uma escravidão que é muito anterior à Idade Média, no período do Império Romano. E a escravidão mais moderna que nós conhecemos foi a escravidão indígena e a escravidão africana. Porém, existiram outras escravidões contemporâneas a estas, por exemplo, a escravidão dos irlandeses, certo? Os irlandeses que são aquele povo que hoje em dia forma aquele país bem sucedido da Europa, mas que até 1920 era um país extremamente miserável, muito miserável mesmo. Então existiu a escravidão dos irlandeses para os Estados Unidos e a escravidão também de chineses, certo? Chineses, entre outros povos da Ásia. Então foram muitas escravidão no período moderno e pós-moderno. E ainda hoje existe muita escravidão. Escravidões aqui na América, né, na América do Sul, na Amazônia, entre outras, ali no continente africano. Porém, vale a pena ressaltar que nós temos que entender que como é que Deus lidou com a escravidão. Quando o povo de Israel ele era ainda um povo sem lei, sem normas, quando estava no Egito, Deus já havia falado para Abraão que o povo do Egito ia escravizar o povo de Israel por 400 anos. Ou seja, os africanos escravizaram um povo do Oriente Médio por 400 anos, certo? E vale ressaltar aqui que, diferente do que a Record coloca e muitos filmes colocam, os egípcios não eram brancos, os egípcios tinham a pele morena, certo? Mais clara do que a minha, muito mais clara, mas eles não eram brancos, muito pelo contrário, eles eram morenos. Eles não chegavam a ser negro, da cor de um carvão, da cor de um ébano. Não, eles eram, quem era assim eram os habitantes da Etiópia, que era chamado de Cuxita também. No hebraico, Cush, no hebraico, Etíope no grego. Ou seja, pele queimada, o rosto queimado. Então, os egípcios, eles eram morenos, eles não eram brancos, como coloca a novela da Record, certo? Então, como é que Deus lidou com a escravidão? Bom, a escravidão já existia há muito tempo e a causa de tudo isso é o pecado, a degeneração humana, certo? Um ser humano escravizar outro ser humano e tirar sua liberdade. Então, quando o povo de Israel foi formado, o que Deus fez? Deus fez amenizar o conceito de escravidão da época. Ou seja, existia escravidão sim dentro do povo de Israel. Só que quando chegasse os 7 anos que aquele homem, aquela mulher eram escravas, eles deviam optar.
se eles queriam ou não continuar sendo escravos, porque a lei de Deus era o seguinte: no 7º ano, eles deveriam deixar de ser escravos. E se eles quisessem continuar sendo escravos, eles deveriam furar a sua orelha em sinal de que eles não queriam abandonar o seu Senhor, certo? Segundo a lei de Israel que nós encontramos no Antigo Testamento. Bom, e se caso eles tivessem um filho, no período da escravidão, antes de terminar os 7 anos, aquele filho, ele não pertencia ao casal, mas pertencia ao seu senhor, certo? Logo depois disso, da escravidão que os hebreus impuseram a outros povos e aos seus próprios irmãos por 7 anos, nós temos também a escravidão que ocorreu na Idade Média. E isso eu estou resumindo a história. Porque a escravidão que ocorreu na Idade Média, ela acontece quando o Império Romano do Ocidente cai, e no século V, por ali, surge em Meca Maomé. E Maomé prega que existe apenas um único Deus. Mas Maomé ele falece, e os seus sucessores se dividem entre xiitas e sunitas. Os xiitas vão se concentrar muito no Oriente Médio e os sunitas vão fazer a Guerra Santa. Eles vão conseguir conquistar o Egito e logo depois disso eles vão se expandir para o resto do norte da África. E aí o que acontece? O Império Bizantino, chefiado por Justiniano, lembrando que o Império Bizantino ele era o Império Romano do Oriente, que só ia cair em 1492, porque os turcos otomanos eles iriam fazer o quê? Iriam bombardear as muralhas de Constantinopla, e aí encerraria o ciclo da Idade Média, de acordo com muitos historiadores. E aí nós teríamos o quê? Nós teríamos o início da Idade Moderna, com as grandes navegações, que já estava acontecendo, na verdade. E aí você vê o seguinte, que os muçulmanos conseguem... aliás, os muçulmanos eles invadem, sim, a Península Ibérica, mas não porque eles quiserem invadir apenas, mas porque eles foram convidados pelos povos bárbaros que invadiram aquela região onde os celtas moravam. Lembrando que antes dos visigodos e ostrogodos e alamanos invadir aquela região da Ibéria, quem habitava ali eram os celtas, que foram colonizados depois pelos romanos, certo? E aí o Império Bizantino ele enfraquece muito, porque existe uma guerra muito grande entre Bizâncio e o Império Persa no Oriente Médio, e eles não resistem e eles caem pelos visigodos. Os visigodos tomam conta da Península Ibérica, mas logo depois, com a expansão do Império Muçulmano, certo, que era uma potência naquele tempo, eles conseguem perder para os islâmicos. Os islâmicos acabam invadindo ali o sul da Europa, né, na parte da região ibérica, onde hoje se concentra Portugal e Espanha. E só não conquistar toda a Europa porque Carlos Martel venceu os próprios muçulmanos na Batalha de Poitiers. Então você vê que o avanço muçulmano é bloqueado, certo? É bloqueado. E aí os muçulmanos se concentraram onde hoje em dia existe o país Portugal e Espanha. Bom, houve escravidão dos muçulmanos. Os muçulmanos escravizaram muitos cristãos brancos, certo? Em Portugal, em Espanha, escravizaram ali no sul da Itália. Eles tomaram conta do mar Mediterrâneo, tanto é que os países que queriam fazer negócio com a Índia e queriam se expandir por Índia para fazer comércio não podiam, porque o mar Mediterrâneo era controlado pelos muçulmanos. E aí o que acontece? Eles contornaram a África, certo? Para ir até a Índia. Então, os mouros, que eram conhecidos como muçulmanos negros, eles escravizaram muitos cristãos brancos nesse período do século VII até o século VIII, porque o Império Muçulmano, no seu apogeu, ele durou 800 anos. 800 anos ele durou. Durou muito tempo, quase praticamente, certo? Uns 100 anos por aí.
Uai, seu app de vídeos curtos.